último ensinamento em terra. É os últimos ensinamentos com seus apóstolos presentes. Porque até então, Jesus não vai mais estar presente com ele. Só que Jesus disse algo para os seus apóstolos. Eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito, o meu Consolador. Mas para eu deixar, eu vou pedir algo a vocês. Que ficarem em Jerusalém. Permanecerem em Jerusalém. E permanecer em Jerusalém para que todos fossem que cheios do Espírito Santo. No capítulo 1, Jesus está pedindo, Jesus está instruindo, Jesus está ensinando, e Jesus é levado ao céu. E sendo levado ao céu, os seus apóstolos agora, no capítulo 2, estão reunidos em oração, aproximadamente uns 100 e pouco. Um diz que é 120, 130. Eu não quero trabalhar com o número exato. Sabemos que alguns remanescentes desistiram, alguns não ficaram ali, e por não ficar, mas os que permaneceram durante 10 dias de oração, e nesses 10 dias de oração, eles foram tomados, foram cheios pelo Espírito Santo, e após sermos cheios do Espírito Santo, e após sair dali, alguns vão ter eles como embriagados. Diz que houve um repartimento de línguas, começaram a falar em outras línguas. Quem estava de fora começou a olhar e disse: eles estão loucos. Outro diz: eles estão embriagados. Outro diz: eles não sabem o que estão falando. E é bem verdade que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Em uma das suas mensagens, 3.000 vidas aceitam Jesus. E na pregação de Pedro vem-se a conversão. E após a conversão, nós estamos agora no capítulo 3. Pedro está indo ao templo, a oração nona. E na oração nona, Pedro se depara com o coxo. E na porta famosa, em uma das 9 portas daquele templo, que foi construído pelo rei Herodes. Que construção é essa que me chama a atenção? Que tem uma porta que se destaca além das outras. O templo tem 9 portas, mas uma é diferente, porque essa porta ela tem a visão para o sol poente, ela tem um brilho, ela reflete, e a beleza dessa porta não chama a atenção dos apóstolos, mas o que chama a atenção do apóstolo é um aleijado que constantemente é levado à porta do templo, não para orar, mas para mendigar, para pedir esmola. E é bem verdade que Pedro, junto do templo, você não vê orar pregador. Se está dentro do templo, é para adorar, para glorificar, para exaltar aquele que é digno de toda glória. No capítulo 4, levado ao cinema, começaram a questionar. No capítulo 5, um casal vai se destacar. Ananias, Safira, fizeram-se um pórtico, e Pedro, cheio do Espírito Santo, é uma das mortes que nos chama a atenção, por causa de uma promessa, de um voto que fizeram para Deus. E o que nos chama a atenção, que no mesmo capítulo 5, versículo adiante, após esse acontecimento, os sacudeus reuniu com alguns e mandaram prender os apóstolos. Prendendo os apóstolos, nos chama a atenção que o anjo do Senhor foi lá, o visitou. É a primeira prisão, mas é a primeira libertação do alto céu, que o Senhor enviou o anjo e liberou os apóstolos. No capítulo 6, a gente vê
o diácono sendo escolhido, nós vemos Estevão na obra, nós vemos um movimento, a igreja se espalhando, e todo o crescimento incomoda. Quer ver crescimento incomodar? É quando você está ali no anonimato trabalhando e ninguém vê, mas começa a comprar algo, começa a mudar casa, começa a trocar de carro, começa a mudar, o ambiente começa a crescer. Todo crescimento incomoda o inferno. Na tua luta ninguém te vê, na tua angústia ninguém te vê, na tua tristeza ninguém te vê, mas tem alguém que te vê nessa noite, e Deus está dizendo: eu te achei.